Boa noite a todos. Com muita alegria, com muita gratidão que estamos reunidos aqui mais uma vez para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, com esses amigos queridos da nossa querida Casa de Emmanuel. Hoje a nossa irmã Janete vai fazer a leitura e os comentários do capítulo 17 para a gente. Pode começar, Janete. Então vamos fazer a nossa prece. Prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus. Querido Mestre Jesus, amigo, companheiro de todas as horas, agradecemos por essa oportunidade que estamos tendo de estudarmos um pouco mais a respeito dos seus ensinamentos da doutrina espírita, que são tão maravilhosos para os nossos corações, que possamos nesta noite estarmos refletindo, pensando a respeito desses ensinamentos que Emmanuel traz para nós e que possam mudar de alguma forma, né, a nossa vida para melhor, que seja sempre uma oportunidade para nos melhorarmos. Jesus, que tu possas estar abençoando a todos nós em humanidade, protegendo a todos, onde houver sofrimentos, que a sua luz, que o seu amor possa ser captado por todos os irmãos em necessidade. Que assim seja e graças a Deus. Você vai botar para ler, Vitor? Vai botar na tela? A imagem? Oi, Céu. Estão vendo? Caminho, Verdade e Vida, capítulo 17, título Por Cristo. E aí, o Emmanuel traz para nós um trecho da carta de Paulo a Filémon, que diz assim: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. E aí a gente vai falar um pouquinho desse trecho que o Emmanuel traz, dessa carta de Filémon. Paulo escreve uma carta a Filémon, que era um trabalhador, era um companheiro cristão, que pertencia à cidade de Colossos, né? E Onésimo, Onésimo, né? Onésimo era um escravo de Filémon que havia fugido e tinha levado alguns bens desse seu patrão. Só que Paulo, nessa época em que ele escreve essa carta, ele está na prisão em Roma. Ele está preso e lá na prisão ele acaba conhecendo a Onésimo, falam sobre o cristianismo, Onésimo se converte ao cristianismo e, logicamente, conversaram a respeito dessa questão com seu patrão, com Filémon, e Paulo acha por bem estar enviando novamente o Onésimo para Filémon. E ele pede nessa carta, né, lembrando de Onésimo, e fala ainda que ele o receba não apenas como servo, mas como irmão em Cristo, que agora são, já que Onésimo havia se convertido. E é nesse momento em que ele fala: se ele te deve alguma coisa, põe a minha conta. Quer dizer, põe a conta de Paulo, mas no sentido dessa gratidão que Filémon tem com relação a Paulo. Aí a gente lembra da parábola do credor incompassivo, né? Aquela parábola que Jesus traz para nós, em que aquele homem procura o perdão da sua dívida ao Senhor, que é representado, sabemos que é Deus, e quando ele é perdoado daquela dívida enorme e ele encontra um outro companheiro que deve uma quantia muito pequena, ele não perdoa, né? Ele tenta até sufocar o homem. E essa parábola vem mostrando o quanto nós somos intransigentes, muitas vezes com relação àqueles que nos ofendem, que nos magoam. E Paulo, de uma certa forma, ele vem passando isso para Filémon,
que ele possa lembrar da dívida de gratidão que ele tem com o próprio Paulo. E que esse erro desse escravo possa ser colocado à conta de gratidão que ele tem com relação a Paulo. Então ele diz, perdoa, recebe ele, né, pelos erros que ele cometeu e segue em frente. E em cima dessa passagem é que Emmanuel vai trazer para nós, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse ensinamento, para que a gente possa refletir. Aí a gente vai continuar. E aí Emmanuel fala, não é? Enviando Onésimo a Filémon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Então, a gente vê com relação, quando ele fala, né, inspiradas e felizes. Todo aquele que está sendo inspirado pelo alto, por Jesus, logicamente, Paulo estava nessa sintonia muito fina, né, com Jesus, muito próximo a Jesus. Pessoas assim estão sempre voltadas a produzir a concórdia, né, a aproximar as pessoas, a acender no coração das pessoas esse desejo pelo perdão, pela compreensão do outro. Então, por isso, Emmanuel vai falando com relação à inspiração e à felicidade nas palavras que as pessoas utilizam, né? Isso que eu queria comentar desse ponto. Vamos continuando? Alguém que tem alguma coisa para falar, gente? Então, vamos continuar, né? Bem, e aí ele fala, afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias, ou seja, vamos trazer, né, esse exemplo para as nossas necessidades, para a nossa vida. E ele continua assim, em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. E a gente não tem dúvida com relação a isso, não é, meus irmãos? A cada dia, a gente vê a misericórdia do Cristo, né? A gente vê como ele nos ajuda através da inspiração, fazemos preces, né? Pedimos ajuda, porque nós erramos, mas estamos tendo sempre essa ajuda, esse amparo, essa proteção, tanto do Cristo como dos próprios emissários do Cristo, né? Não estamos a sós jamais. Por isso o Emmanuel está falando, a cada dia essa dívida vai aumentando, né? Porque Jesus é misericordioso, como Deus é misericordioso. Forma que a gente pode saldar essa dívida? O que vocês acham? Essa dívida de gratidão que a gente tem. Alguém pode falar? Como você mesmo falou da parábola, né? Nós podemos quitar a nossa dívida, né, aos pouquinhos com Deus, com Jesus e com todos esses irmãos que estão o tempo todo nos ajudando, da mesma forma que agindo como eles, né? Do mesmo jeito que eles nos perdoam, que eles nos auxiliam, apesar de todo o nosso erro, né, a nossa insistência no erro, nós devemos, então, também aqueles que estão, de alguma forma, nos prejudicando, nos causando algum tipo de mal, nós devemos também agir como Deus age com a gente, com amor, com compaixão, com perdão, porque aí a gente pode fazer como Paulo falou, bota na minha conta. Tipo assim, a gente já tem uma dívida com Deus ali gigante, então, quando alguém fizer um mal para você, agradeça, né? Porque você agora tem esse crédito aí para botar na conta lá, para botar na conta. É isso aí. Eu estava estudando esse capítulo e até me lembrei que ele usa muito esses termos, né? Que tem a ver com a minha profissão, que é a contabilidade, né? Eu falei, tá. Tudo a ver, né? A gente tem que fechar o nosso balanço aí com
A gente Mas está o com... nosso tá sempre, então, nunca fecha, né, Vitor? Porque a gente não o- perdoa, a gente não lembra de estar perdoando as pessoas que nos magoam. A gente quer ser perdoado. Ai, meu Deus, me ajuda, me perdoa. Mas quando alguém faz alguma coisa para a gente esquece, a gente quer cobrar, a gente quer julgar e já quer condenar da sentença, né? É aí assim que a gente perde, age. aí perde a oportunidade, né? Porque É de quitar essa dívida. na contabilidade a gente chama de passivo a descoberto. É quando o nosso passivo é tão grande, mas tão grande, que nem todos os nossos bens, nem todos os nossos ativos são capazes de cobrir o passivo. Então, todos nós estamos com o nosso passivo a descoberto perante a Deus, né? Perante a Jesus. Então, com certeza, a gente tem que agradecer muito quando aparece alguém devendo alguma coisa para a gente, porque é uma oportunidade única de você estar tendo a chance de fazer por esse irmão o que Deus faz É por isso aí. você o tempo todo, todo dia da nossa vida. E isso também me fez lembrar, Selma, o estudo de hoje à tarde. Quando eles falam com relação, os espíritos começam a falando, que ele fala, nós falamos sobre a Selma comentou, né, sobre a loucura e o suicídio, né, que é o tema aí que está no ar, que até coincidiu, né, de entrar no mês de setembro, né, esse estudo do Evangelho. Coincidências não existem, então. Mas aí eles falam nesse capítulo que a Selma leu e comentou que nós devemos estar felizes das adversidades surgirem para nós, mas a gente não lembra disso, né? A gente fica muito chateado. Mas é por isso, como você está falando, Vitor, quando as adversidades chegam, com as dificuldades, estarmos desenvolvendo, né, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa resignação. E isso aí é estar saudando, não é? Essa dívida de gratidão que a gente tem com relação a Deus e a Jesus. Achei muito, né? Ver como os estudos estão se, né, relacionando. Vamos continuar? Alguém tem alguma coisa a falar, Flávio? O problema é que nós somos muito imediatistas, impacientes e, acima de tudo, egoístas. E quando essas adversidades aparecem para a gente, nós somos o quê? Os pobres coitados. Ah, por que isso aconteceu comigo? Só acontece comigo. O que eu fiz para merecer isso? Exatamente. Não é? Pois é, nós temos que pensar mais a respeito. Nós já temos esse pequeno conhecimento, né, Flávio, para a gente estar refletindo nessa hora. Mas a gente acaba se deixando envolver e a gente se coloca mesmo nessa posição que você está falando, é verdade. Continuar, né? Podemos? Minha internet está... Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas. É que o meu come um pedacinho aqui. E que diz... Peraí, Vitor, é que eu não estou conseguindo ler tudo. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida, e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Então, como nós estávamos falando com relação às dificuldades, se essas dificuldades chegam para nós, é através de Jesus que a gente consegue vencer essas dificuldades, não é? Nós lembramos dos seus ensinamentos, então nós refletimos, nós pensamos nas orações que temos que fazer, na força que temos que ter, na resignação diante das dificuldades. Então, é desses ensinamentos de Jesus que vem realmente a solução dessas dificuldades, né? Então, e se tudo desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida. Se nós, através desses ensinamentos do Cristo, nos inspiramos no nosso dia a dia,
procuramos agir corretamente, traçar uma vida de retidão, nós vamos colher boas coisas. Então, também é através do Cristo, né, que nós conseguimos. E quando nós estamos acolhendo alguém em dificuldade, quando nós estamos dando conselhos, não é? Dando uma injeção de esperança para alguém, nós não falamos de nós falamos dos ensinamentos de Jesus, não é? São esses ensinamentos que nos fortalecem, que nos ajudam a seguir em frente. Então, a gente utiliza desses ensinamentos o perdão, a resignação, aquela questão de, não é? Como até foi um dos pontos também do trabalho de rua que a gente falou, quando alguém te magoar, quando alguém lhe bater numa face, que você ofereça outra, isso sempre mostrando que devemos ter muita tolerância com relação aos nossos irmãos. Então, todos esses aconselhamentos que nós damos para as outras pessoas também vêm de Jesus. Deixa eu beber água, gente. Então, nesse item, Emmanuel vem trazendo para a gente que essa dívida de gratidão, ela vem crescendo a cada dia, porque nós recebemos tudo isso do Cristo. Se estamos em dificuldade, é por Ele que resolvemos essas dificuldades. Se estamos com resultados promissores na nossa vida, também é através desse Cristo que nós estamos conseguindo, porque estamos seguindo os seus ensinamentos. O seu áudio está congelando. Aí a gente não sabe ou se você vai continuar, que ele está travando a tua internet. A minha internet não anda muito boa. Vocês não conseguiram ouvir nada do que eu falei? Não, a gente ouviu. Mas só que quando congela, não sei se você vai dar continuidade ou você vai parar. Às vezes só sai o áudio só e você fica com a imagem congelada. Ah, entendi. Travou no finalzinho só. Oi? Só travou no finalzinho. Ah, sim. Mas então, alguém tem alguma coisa para comentar ou não? Então, vamos continuar? É tudo tão claro que não há o que comentar. É verdade, né? Fala, Doró. Não, digo, é tudo tão claro, não há o que comentar. Você está explanando muito bem. Então, Tudo que vem do Cristo é maravilhoso, né? Lógico, não há o que comentar. Não há o que opor, questionar, né? É verdade, é verdade. Vamos lá? Então, estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside o nosso título mais alto. Então, deixa eu ver minha cola aqui, gente. Então, a nossa luta, essa luta diária, né, a nossa força em que nós conseguimos vencer, vem dessa misericórdia do Cristo. Porque a gente erra tanto, a gente escorrega tanto, né? E Ele, na sua misericórdia, como Deus, nosso Pai, acima de Jesus, estão sempre dando uma nova oportunidade para que a gente continue até que a gente acerte. Né? Porque Jesus acredita em nós, Ele sabe do nosso potencial. Ele nos disse tantas vezes, né, que nós temos uma luz dentro de nós, que nós somos o sal da terra, que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais. Então, é exatamente dessa misericórdia que a gente consegue continuar nessa luta maravilhosa. A gente sente esse apoio de Jesus através dos seus emissários de luz, não é? E quando ele fala que nós somos dele, nós somos seus irmãos mais novos, né? Jesus é o nosso irmão mais
também de proteção, somos seus tutelados. E ele diz que esse é o título maior que a gente pode ter aqui na Terra. Né? Título é algo que nos denomina, que nos representa, e o que pode ser maior para nós na Terra do que essa irmandade, né? Esse parentesco com Jesus, ele sendo nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, e nós procurando, né, sempre que possível, estar. Então, isso tem que representar o que seja mais importante para nós na Terra. Não é o fato de sermos professores, advogados, engenheiros, não é? Não. O título maior, como o Emmanuel está falando, que é mais importante para nós, que estamos neste planeta, com esse governador maravilhoso que é Jesus, o título maior é realmente sermos irmãos desse Cristo, né? Termos a Jesus como esse irmão que nos protege, nos ampara. Alguém quer falar algo? O mais interessante disso é quando, né, Jesus mesmo coloca, né, vós sois deuses. Então, o que eu quero colocar é que, da mesma maneira que nós estamos engateando na evolução espiritual, Jesus também engateou, ou seja, todos nós fomos criados, né, iguais. E temos a perspectiva, né, e a esperança de um dia chegarmos ao nível de Jesus. Porém, como tudo no mundo, tudo no universo evolui, Jesus continua a evoluir no seu patamar espiritual. Ou seja, ele ainda não parou, ele continua a evoluir, né? A gente não sabe, a gente não compreende, a nossa inteligência é muito ínfima para saber realmente, muito limitada para saber que tipo de evolução que Jesus ainda acomete no universo. Continua a evoluir, como tinha um senhor, né, que lá no outro centro falava, os Cristos interplanetários, ou seja, eles continuam a evoluir dentro dessa complexidade que é o universo criado por Deus. Então, a gente vê que tudo continua a evoluir, tudo continua a crescer, nada para, nada fica parado, estagnado, né? Deus cria o tempo todo. E com isso, Jesus e os Cristos interplanetários, que de repente até espíritos mais elevados no âmbito de Jesus, que eu não tenho conhecimento, eu não sei se tem nesse patamar, né? Não sei, honestamente não sei. Não posso dizer que sim nem que não, mas imagina a grandiosidade, a complexidade dos auxiliadores de Deus nessa continuação dessa vida, nessa continuidade de formação, de criação. É um troço assim impressionante. E o mais importante, como você até fala, né? Todos nós chegaremos lá. Alguns mais rápidos, outros mais devagar, mas todos teremos essa condição de chegar nos níveis dos Cristos interplanetários e até, né, espírito muito maior do que Jesus, que eu não sei se existe algo acima disso. O que nós sabemos é que, para nós, Jesus é o espírito mais evoluído, né? Que a gente conhece, que pisou aqui na Terra. Mas, realmente, ele faz parte dos Cristos planetários e existem outros espíritos que controlam, vamos dizer assim, as galáxias. Então, a gente não tem ideia ainda, a gente não tem esse conhecimento, não é? Mas um dia teremos, certo? Um dia todos nós seremos anjos. Você já é espírito puro, né, Flávio? Vamos lá? Mas ainda eu não consigo nem tomar conta da minha casa, que falar tomar conta do planeta. A gente vai aprender direitinho. Então, vamos lá, Vitor? Por que, então, o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos, pelo menos, alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina parcela de sofrimento
em memória do seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente. Então, é mais ou menos o que a gente estava comentando, né? Se a gente tem essa consciência dessa dívida imensa de gratidão que a gente tem com relação ao Cristo, e que a gente, para saldar essa dívida, a gente tem que fazer a nossa parte, no sentido de compreender o outro, de perdoar o outro, né? De praticar esses atos de bondade, de generosidade, de compreensão mesmo. Por que a gente se ofende diante de calúnias, de ingratidão que surgem na nossa vida? Que é o que a gente estava falando no início. É exatamente neste momento, quando a gente é caluniado, quando a gente sofre uma injúria, uma ingratidão, é que a gente está tendo a oportunidade de compreender aquele nosso irmão, porque nós também erramos. Mas quando erram conosco, nós não queremos compreender. E nesse ponto a gente perde a oportunidade de saldar a nossa dívida de gratidão com esse Cristo maravilhoso, com Deus nosso Pai. Então, né, que nós devemos estar compreendendo esse irmão, porque ele é irmão nosso, ele é tão irmão do Cristo como nós somos. E tem todo o direito de errar, não é? Porque diante das nossas fragilidades, das nossas imperfeições, se o Cristo, que é o Cristo, né, ele nos compreende, ele nos diz que nós somos deuses, como ele falou, que temos essa luz, por que eu não vou achar que o meu irmão também é como eu? Igualmente, ele tem essa luzinha dentro dele. E que, por um momento, ele, né, através de atos equivocados, ele me feriu, ele falou alguma coisa que não é correta. Então, se nós temos toda essa compreensão, se nós recebemos tanto do Cristo, se nós agradecemos as nossas vitórias, se procuramos vivenciar esses ensinamentos dele, como na hora do testemunho a gente vacila, não é? A gente erra e a gente perde essa oportunidade de ascensão, como ele fala aqui, né? A ascensão espiritual. Não é? Nós temos que pensar muito, muito com relação a isso. Porque ainda é muito difícil para a gente, Janete. Não é fácil, não é não. Mas a gente tem que fazer uma forcinha, sabe? A gente tem que, não sei, talvez a gente tenha que se empenhar mais, talvez a gente tenha que orar mais, né, João? Eu sei que é difícil, a gente erra assim, todos nós erramos, mas se a gente não procurar fazer um esforço maior, na hora, exatamente quando acontece aquela coisa desagradável para a gente, é nessa hora que a gente tem que realmente parar, pensar. E o que a gente esquece muito, né, gente? Eu sei que quando acontece algo de muito pesado, a gente se deixa envolver por toda uma situação. Não é? São tantas coisas envolvidas, é a energia, na hora de uma discussão, a gente fica envolvido por outros irmãos, a gente deixa a nossa vibração cair. Preciso que a gente insista e que a gente cale na hora que tiver que calar, que a gente faça uma prece, mesmo em silêncio, para que a gente tenha o controle da situação e procure, pelo menos, raciocinar, respirar. Quando a gente não consegue falar nada, né? Algumas pessoas dizem que a gente tem que respirar bem profundamente, que isso ajuda a gente a se acalmar, manter um certo equilíbrio. Nessa hora a gente já pensa em Jesus, já faz uma oração. Não estou dizendo que seja fácil. Eu estou, assim, dizendo que talvez seja uma prática que a gente deva estar insistindo, né? Em acertar mais, compreender mais e perdoar mais. Eu acho que a gente compreende, entendeu? Mas é assim, você compreende por que está acontecendo aquilo, por que aquela pessoa fez aquilo com você, porque a gente estuda a doutrina, então a gente consegue ter uma noção e compreender. Agora, para chegar a esse ponto aí a gente tem que deixar o tempo correr um pouquinho. Não consegue de imediato. Eu penso assim, não consegue de imediato. Tem que deixar o tempo correr um pouquinho, porque a água passar embaixo da ponte para poder... Mas é uma tentativa, João. É tentativa e erro, é assim mesmo. A gente vai tentando, uma hora a gente não vai conseguir, outra hora a gente consegue só um pouquinho, outra hora mais um pouquinho.
É desse jeito. Eu entendo que a evolução seja assim, né? É porque nós ainda somos assim inferiores. Fala, Doró, você quer falar, hein? Que é por causa da nossa vaidade, nosso orgulho. A gente ainda tem, puxa, como é que uma pessoa foi falar isso de mim? E a gente fica balançado. Aquela vaidade, no fundo, é a nossa falta de humildade e ainda estar buscando as glórias no meio da materialidade dos homens e não da glória do Cristo, que é mais difícil. É isso aí. A gente ainda busca muito essas aprovações e tal, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. Por isso que machuca tanto também, né? E eu acho que uma das coisas mais difíceis e que a gente tem que tentar fazer é ajudar o próximo. É difícil, mas, ao mesmo tempo, não querer nada de volta para si. Não é material, não. É reconhecimento. Aquele é bacana, aquele é bacana. Como é difícil a gente abrir mão disso. É isso que eu estou falando. Mas você falou num ponto importantíssimo, que é o orgulho da gente. Pedir desculpas, gente, ainda é uma das coisas mais difíceis para a gente. A gente não consegue pedir desculpas assim, no estalo, de imediato, não. E isso é orgulho, claro, não é? Claro. Porque pedir desculpas é você reconhecer que você errou, não é? Isso, para mim, é um ato de estar se engrandecendo, né? Assim, se engrandecendo espiritualmente. Mas a gente pensa que é humilhante pedir desculpas. E aí não pede. Alguém mais? Enquanto eu bebo água, que a minha garganta está bem. Selma, eu sei que você quer falar, Selma. Eu sinto isso que você quer falar. Não, é sim. Nós somos produto de tentativas, de erros e acertos, né? E assim a gente vai evoluindo. A gente erra, acerta um pouquinho, aí erra de novo, acerta mais um pouquinho. E é assim que a gente vai. Mas a gente não pode ficar usando essa justificativa para atrasar a nossa evolução. Tem muita gente que usa isso, que assim, não, aos pouquinhos eu vou. Vai deixa para a próxima. Tenta ir de uma tacada. Claro que a gente não vai, mas tenta ir de uma tacada. Não, tem tempo, vou esperar um pouquinho, né? O problema é esse, porque tem pessoas que evoluem numa vida só, hein? Quer dizer, então é possível, não é? Mas quando começou esse negócio assim, a gente vai de pouquinho em pouquinho, pronto, ninguém quer mais andar rápido. Devagarinho. Pois é. Existem certas expressões dos espíritos que, às vezes, as pessoas, como a Selma está falando, as pessoas não dá saltos. Então eu vou devagarzinho, câmera lenta. Eu tenho a idade. Se eu tenho a eternidade, então tenho tempo. Para que fazer agora, né? Vamos esperar mais um pouco. Pois é, já usa de justificativa, né? Para atrasar. Mas acontece que esse atraso pode gerar sofrimento. É isso que eu falo, exatamente. E a gente não precisa sofrer, né, gente? Porque o e aí tem aquele ditado. Sempre nosso, né? É só nosso o prejuízo. E a gente não está fazendo nada para ninguém, a gente está fazendo para a gente mesmo. E aí a gente traz aquele ditado antigo da época das nossas mães. Para que deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje, não é? Isso aí ajuda a nossa evolução, hein, gente? E aí, vamos continuar ou vamos parar, Vitor? Dá mais um pouquinho. Ainda tem aquela frase famosa, né? Fala aí, Flávio. Deixa eu pensar em encarnação. Tá vendo? Encarnação. Como você falou, né? Nós temos a eternidade. Eu já estou com 60 anos, daqui a pouco eu estou morrendo. Vou deixar para a próxima. Só tem um detalhe, né? O sofrimento não fica para a próxima também, né? Vai ficar também, né? A expiação vai ficar também, né? Mais provas vão aparecer também, mas também vão ser colhidas agora, né? É como foi se falado sempre no grupo da tarde, né, no estudo, a vida não dá salto. Pelo menos a gente tem uma coisa de bom, né? Eu sempre olho esses lados positivos, né, da catástrofe, né? Nós, pelo menos, já temos alguma consciência de onde está o erro.
que ali está se errando, ali tem que se corrigir, que o Helder fala muito do autoconhecimento, né? Aqui que eu tô... É mais desvencilhar desse problema,